Vamos agora responder as nossas questões mais fraquinhas da banca, ok? A gente vai sempre nivelando, começando com o nível mais baixo, depois nós vamos aumentando, tá? Então, vamos aumentar aqui para vocês um pouquinho. Pronto. O pessoal voltou. Ainda tem muita coisa para ver. Bora lá, né? Em gravação, primeira questão aqui, super fáceis. 10 questõezinhas, tranquilas. Mas são aqueles tipos de questões que vocês podem ter um erro básico ali e perder a graciosidade da resposta, tá? Então, vamos lá. Na primeira questão, eu tenho a indagação. Qual é a principal função do técnico de enfermagem no centro cirúrgico? Durante o ato operatório. Claro que quem está chegando agora não viu a aula anterior, ainda não teve tempo. Isso aqui é mais referente à aula anterior, tá? Que nós tivemos sobre os cuidados de enfermagem, um contexto geral dentro do centro cirúrgico. É que eu estou tratando do centro cirúrgico e hoje nós falamos sobre algumas circunstâncias cirúrgicas e também clínica cirúrgica, tá bom? Então, com relação ao técnico de enfermagem, existe um papel fundamental para o técnico de enfermagem, nós sabemos quais são eles. Dentre eles, realizar a cirurgia sob supervisão médica. Você acredita que poderia ser um real, uma real função de um técnico de enfermagem? Poderia ser. Ora, o técnico de enfermagem está sob supervisão, tá? Eu poderia ter aqui como uma resposta ali, indagando que poderia ser verídica, né? Eu vou colocar aqui uma corzinha para dizer que eu estou marcando de caneta vermelha, tá? Aquilo que potencialmente estaria correto. Então, poderia ser, sim, olha. Você está ali trabalhando com o médico, ele não vai avaliar também que se você está errando? Pode ser uma questão verdadeira. Então, vou colocar aqui uma pontuação de uma questão verdadeira, sim. Pode ser, então eu vou marcar aqui como possivelmente verdadeira, tá? Poxa, porque não quer ficar vermelha? Acho que não está querendo ficar vermelha aqui. Então, vamos lá. Pode ser. Administrar anestesia no paciente poderia ser uma situação dessa? Claro que não. Técnico de enfermagem não administra anestesia no paciente, tá? Apesar de que muitos poderiam se enrolar, por quê? Porque técnico de enfermagem administra medicamentos. Porém, o ato de administrar a anestesia do paciente é para o médico anestesista. Então, não, aqui não é uma função do técnico de enfermagem. Eu tenho aí uma situação errada, tá? Dessa questão de cara. Sei. Auxiliar a equipe cirúrgica com instrumentação e cuidados ao paciente? Sim, você auxilia a equipe cirúrgica, instrumenta, né? E tem também os cuidados com o paciente. Eu tenho aqui uma questão que está potencialmente correta, assim como a A. D. Encaminhar exames laboratoriais. O técnico de enfermagem encaminha exames laboratoriais? Sim. O técnico de enfermagem encaminha, sim, também exames laboratoriais. E agora, professora, viu aí como eu achei 3 certos? Em uma questão, eu só tirei uma errada, só que aqui ele está pedindo apenas uma questão, que é
principal. Então, quando eu analiso uma questão dessa, gente, por mais fácil que aparentemente ela possa ser, eu tenho 3 questões aqui que estão corretas. Eu tenho 3 questões que estão corretas. O técnico realiza cirurgia que está sob supervisão médica? Claro que sim. Principalmente se ele tiver o quê? Auxiliando a equipe cirúrgica. Concorda? Se ele estiver instrumentando, quem está diretamente com o técnico? O médico, cirurgião. Então, ele está sob sua supervisão, né? Quando eu tenho uma situação de instrumentação, eu tenho ali uma situação onde o técnico de enfermagem realiza o quê? A instrumentação. Então, qual é o erro dessa primeira questão? Ele não realiza a cirurgia. Mas de cara você pensa assim, peraí, eu vou trabalhar no centro cirúrgico. Então, se eu trabalho com a função de técnico de enfermagem, beleza, estou instrumentando, eu também estou fazendo parte da realização da cirurgia, né? Então, entra no contexto de poderia estar correta, mas não está, porque eu estou procurando a frase perfeitamente correta dentro da principal questão, que diz o seguinte: qual é a verdadeira questão, né? Qual é a verdadeira questão? O que ela realmente diz que está correto, né? Potencialmente correta não, é a verdadeiramente correta. Então, sim, eu tenho uma questão que ela não está completamente correta. Eu estou realizando a cirurgia, mas não propriamente dita, eu não estou abrindo a cirurgia, eu não estou confeccionando a cirurgia diretamente no paciente, eu estou auxiliando. Então, essa questão também está incorreta, tá? É uma questão ali que não está totalmente correta, é uma questão errada, ok? Bora para a próxima, que eu indaguei que poderia estar correta. E por que seria, né? Ah, professora, você está conseguindo querer enrolar a minha cabeça. Eu já tinha decidido que a correta não era essa. Essa daí não estava certa, mas poderia ser. Que no expertise, a gente lembra que a gente está trabalhando a parte psicológica da nossa expertise. A gente tem que entender aquilo que realmente pode acontecer com a gente na hora do branco, né? E lapidar as incoerências das questões, tá bom? Aí eu tenho a C, que eu coloquei como correta. Vamos ver se ela está tudo bonitinha? Eu auxilio a equipe cirúrgica com a instrumentação e cuidados aos pacientes. Eu não tenho nenhum erro nessa questão. Já na D, eu encaminho exames laboratórios, eu encaminho. Porém, quando eu encaminho esses exames laboratoriais, quando eles estão totalmente autorizados, né, pela enfermeira, porque é o enfermeiro, no caso, que realiza esses procedimentos, mas você poderia se confundir? Poderia, sabe por quê? Porque em algumas situações você vai ver o técnico de enfermagem encaminhando, levando exames laboratoriais até o setor do laboratório, né? Ele está encaminhando. Porém, quem encaminha a nível de burocracia é o enfermeiro. Então, essa questão não está totalmente correta, ela não pode ser a certa, é uma questão errada, porque é a enfermagem, a enfermeira que faz esse protocolo. Então, gabarito letra C. Todo mundo acertou? Eu acertei. Muito bem. Eu também acertei, professora. Perfeito. Ninguém se enrolou como a professora estava tentando enrolar, né? Vamos continuar. Durante o preparo da sala cirúrgica, qual ação está correta? Então, eu tenho várias ações aqui. Vamos ver qual delas estão corretas, tá? A. Manter a porta da sala aberta para ventilação no centro cirúrgico. Meu Deus. B. Realizar a limpeza terminal após a cirurgia. C. Abrir materiais estéreis com luvas de procedimento. D. Utilizar roupas de passeio no ambiente cirúrgico. Gente, parece palhaçada, né? Mas eu vou discutir com vocês aqui que tem questões que podem te deixar uma dúvida, tá? A questão A, fora de cogitação, obviamente, né? Tá toda errada, a gente já vem aqui do lado, tem condições. Eu estou falando de um local totalmente o quê? Vedado, né? Ele é
restrito. Eu não posso ter corrente de ar, não posso ter ventilação, muito menos deixar a sala aberta do centro cirúrgico, né? Errada total. B. Realizar a limpeza terminal após cirurgia. É uma questão que pode estar correta. Eu vou pontuar ela aqui. Vamos ver se tem algum erro nela lá na frente, porque, por enquanto, ela está potencialmente correta. C. Abrir materiais estéreis com luvas de procedimento. Olha assim, aqui. Olhando para essa questão, se eu abro uma luva, aliás, um material estéril com luvas de procedimento, de certa forma eu estou me protegendo, e se eu estou abrindo o material, eu não necessito diretamente tocá-lo, concorda? Geralmente, inclusive no centro cirúrgico, você vai abrir o material, o médico toca, você vai abrir o material e jogá-lo sobre a mesa. Então, essa questão é uma questão potencialmente correta. Ela pode estar correta, tá? D. Utilizar roupas de passeio, pelo amor de Deus, né? Isso aqui acontece, viu, gente? Não posso nem dizer que ela é incorreta, não, porque incorreta é o que você vai ver lá. Pelo amor de Deus, eu vou até deixar ela toda em negrita aqui, que é totalmente absurda, tá? Errada essa questão. Entre a B e a C, a professora começou a te enrolar. Você sabe que você pode abrir um material estéril, sem luvas de procedimento, inclusive, e não contaminar. Me diga, se é você que realiza terminal pós-cirurgia ou você abre o material estéril com luvas de procedimento? O que vocês colocaram? Eu coloquei a C, professora. Eu coloquei a letra C também. Eu coloquei a letra B. E agora? Eu não coloquei a letra B porque realizar a limpeza terminal após a cirurgia. Então, na pergunta está dizendo no preparo, não é após. Após quer dizer quando termina a cirurgia, não é isso? Eu acho. Eu fui essa lógica aí, entendeu? Ok, beleza. Essa é uma questão que ela poderia até ser ambígua, mas pensa bem. A colega que falou aí, ela falou uma coisa, só que o pensamento dela regou para o outro lado. Durante o preparo da sala de cirurgia, qual ação está correta? Só que o preparo da sala de cirurgia, ele tanto pode ser antes como depois. E o que está mais correto aqui, dentro do preparo da sala de cirurgia, não é abrir o material estéril com luvas de procedimento, e sim realizar uma limpeza terminal após a cirurgia. Porque eu estou falando de que aí? Eu estou falando da sala. Ok? Eu estou falando da sala de cirurgia, eu não estou falando do paciente, eu não estou falando do procedimento. Entendesse? Ô, mulher. Então, qual é? É uma pegadinha bem simples. Professora. É uma questão fácil, né? Essa professora bota. Menina, que coisa, né? Eu estou falando da sala de cirurgia. Então, se eu estou falando da sala de cirurgia, eu estou me referindo, sim, à questão do preparo da sala. Então, a questão correta é a letra B. Porque se eu estivesse falando do paciente, da cirurgia, se eu estivesse falando da cirurgia, aí eu estaria abrindo materiais estéreis com luvas de procedimento sem nenhum problema. Ok? Entenderam? Okay. Sim. E eu acertar aqui, não tem como. Vamos para a próxima. É umas pegadinhas, né? Bora lá. 3. Sobre a paramentação cirúrgica, assinale a alternativa correta. A. Estou falando da paramentação, né? O preparo para a cirurgia. O uso de luvas é opcional, dependendo do procedimento. Que luva? Né? Eu estou falando de uma preparação para a cirurgia, pelo amor de Deus, no mínimo uma luva eu tenho que usar. Eu não estou falando de paramentação,
De cara, eu já sei que essa questão está o quê? Errada. Concorda? Se a luva é um EPI muito importante, um dos EPI mais importante, né? Como é que danado eu vou dizer que eu não vou usar? Não é isso? Não, muito pelo contrário. A luva, ela é uma prioridade aí para vocês, tá? Então, essa questão já começou errada. Então, bora lá. B. A máscara cirúrgica deve cobrir apenas a boca. Ai, meu Deus. Vamos ver se tem pegadinha nas outras. Vamos ver. Lembrando que aqui é só para minha filha e meu filho responder. Viu? É aquela bem simples, né? C. A lavagem das mãos deve ser feita por, no mínimo, 3 minutos. Tô falando o quê? De preparo de cirurgia pode ser uma situação correta, né? Pode ser. Para cirurgia, o médico passa um ano lavando lá. Bora lá. D. A paramentação deve ser feita em área limpa e apropriada. Tá correta, não tá? Vai fazer a paramentação num lugar sujo, no expurgo? Eu marquei a letra D. Eu também marquei a letra D. Mas você concorda que a lavagem das mãos ela deve ser feita por no mínimo 3 minutos no centro cirúrgico? Não é 5 minutos, não, professora? 5 minutos. Sim. É até mais, se for o caso, por um médico. Porém, eu não estou fazendo o quê? Uma lavagem de mãos, não é isso? Eu estou fazendo uma desinfecção, que é quando no centro cirúrgico o médico faz utilizando o quê? Todos aqueles outros manejos. Então, não se trata de uma lavagem das mãos. A lavagem das mãos, inclusive, nem existe mais. Qual é o termo técnico novo para lavagem de mãos? Higienização. Não é isso? Não é higienização agora? Sim. Concorda? Higienização. Vai Concordo. ficar assim sem o tio, viu? Que eu tô só... Higienização é o termo correto agora. E outra, se eu falo de lavagem ou higienização que seja, não são 3 minutos. São até 60 segundos, no caso, 1 minuto. Então, eu não estaria fazendo a lavagem de mãos, nesse caso, uma higienização. Eu estaria fazendo o quê? Uma limpeza antisséptica, com todos aqueles produtos que nós utilizamos, né? Da lavagem, usamos a escovinha, lembra? Então, não são 3 minutos e não se trata de uma higienização. Então, essa questão está errada nessa questão aí. E a correta, sim, é a letra D, porque eu vou me paramentar, é a mais correta, num local totalmente limpo. Muito bem. Mas ainda poderia ter, né, um erro ali por conta da lavagem de mãos, sim. Nessas questões mais fáceis, a gente limita nosso cérebro a raciocinar mais pesado lá na frente. Vocês vão ver nas questões que vocês vão receber para trabalharem aí durante essas férias, no momento que vocês vão ter de lazer também, tá? Qual das funções abaixo não é de responsabilidade do técnico de enfermagem na sala cirúrgica? O que o técnico de enfermagem não tem responsabilidade em fazer? A. Monitorar sinais vitais durante o procedimento. O que vocês acham? Eles podem monitorar sinais vitais? Sim, pode. Sim. Então, eu devo marcar essa questão? Não, né? Não. Porque eu tô procurando aqui algo que ele não pode, que ele não é responsável por isso, não é isso? B. Realizar o controle rigoroso de materiais que estão sendo utilizados? Também acho que não. Né? Porque ele faz a contabilidade final, tá bom? O técnico de enfermagem na sala cirúrgica, após o procedimento, ele vai contabilizar quantas gases ele entregou para o médico, colocou na mesa cirúrgica, atribuiu na cirurgia e quantas restaram. Entendeu? Quantas restaram. Então, ele tem controle, ele é o gerente disso aí. Ele que controla, né, o material que está sendo utilizado. C. Preparar e administrar medicamentos anestésicos? Não.
Não, né? D. Auxiliar na movimentação e posicionamento do paciente. Sim, inclusive vai ser a nossa próxima tarefa de posicionamentos, que cai bastante sobre cirurgias. Sim, preparar e administrar medicamentos anestésicos. Olha, gente, isso aqui poderia ser uma pegadinha. Vou explicar por quê. Porque quando vocês estão em campo de estágio, vocês auxiliam no preparo de medicamentos anestésicos. Eu digo isso porque quando vocês estão numa UPA, eu permito, inclusive, que o médico ajude vocês e vocês vão preparar medicamentos anestésicos com ele para fazer uma sutura. Não é você que pega o frasco, né, do anestésico, e aí o médico vai aspirar para você auxiliar, né, ele. Então, você poderia pensar que ali é um preparo de medicamento. E é. Porém, você não administra. Então, o erro aqui está em administrar. Você pode até auxiliar no preparo anestésico o médico, auxiliar o médico anestesiologista, mas você não administra nenhum protocolo anestésico. Então, poderia sim gerar uma dúvida, mesmo sendo uma questão de baixo teor. Gente, sempre tem uma questão aquela para você não zerar, até 2. Tiveram várias na EBSER, questões assim de você ficar rindo da prova. E muita gente errou. Muita gente errou. Na escala de Glasgow, na PCR, questões assim que estava na cara e as pessoas ainda erraram. Então, muito cuidado com essas pegadinhas que eu coloco para vocês aqui de 10 questões, para vocês realmente começarem a ler direitinho e não se confundirem. Inclusive, são questões que podem ser repetidas, por que não, na banca por algum tipo de demanda diferente, tá? 5. Então, a questão correta é a C. Concordam? Sim. Muito bem. 5. Qual o nome da área do centro cirúrgico quando o técnico de enfermagem realiza a desinfecção de materiais e equipamentos? Ora, isso aqui é uma questão que ela potencialmente poderia causar um dano no seu cérebro, né? Primeiro que, quando você trata de centro cirúrgico, você entende como o centro cirúrgico sendo o setor que você não conhece nada, dá logo um medo, que você não sabe por onde começar, tudo muito limpo, cheio de equipamentos que você nunca viu, né? Então, sim, ele causa um certo temor. E aí, o técnico de enfermagem, ele sim é responsável pela desinfecção dos materiais. São eles que preparam. Vocês, quando trabalham no centro cirúrgico, podem ter a opção de trabalhar, inclusive, na CME, que são as centrais de materiais, do preparo do material que é disponibilizado para o centro cirúrgico, para a clínica médica, tá? E aí, esse termo, né, de desinfecção, ele não é abrangente, ele está realmente, é um termo dentro do centro cirúrgico. E aí eu tenho uma área específica para isso. E qual é essa área? Qual o nome dessa área, né? Letra A, sala de recuperação anestésica? Claro que não, né? Obviamente o paciente não vai ficar ali na recuperação anestésica observando você lavar prato, porque aí você que está lavando o prato. Então, errada, primeira questão, tá? Sala de expurgo. Na sala de expurgo, eu tenho condições de preparar um material que vai ser desinfetado, né? Com certeza não. Bora lá. Por que com certeza não? Eu acho que não, professora. Tá bom, já mudou, com certeza não. Quem esteve comigo na UPA de Nísia Floresta vai saber dessa resposta, tá? Quem estagiou comigo na UPA de Nísia Floresta, de alguns dos meus alunos aqui da C-Técnica, tá? C, Bom, sala de preparo. Eu marquei a B, mas foi um chute. Mas eu Foi um marquei chute? a B. Foi. Senti daqui o chute. Chega, tá doendo meus dentes. C, sala de preparo. Sala de preparo de quê, gente? Tem tanta sala de preparo, né? Preparo de quê? Do equipamento? Preparo do material cirúrgico? Será que tá certo isso aí? Vamos botar um pontinho aqui, sei lá, sala de preparo do equipamento? Sala de observação? Não, gente, a sala de observação é a mesma sala de recuperação, então é uma situação errada aqui.
Eu tenho duas questões que me deixaram meio confusa, com pé lá e outro cá. Vamos entender por que a questão B é a questão correta? Apesar de que pensa, meu Deus, aonde eu vou preparar o material cirúrgico? Desinfetar o material é no expurgo, na sujeira? Sim, é na sujeira. Porque você está indo preparar. E se ele está saindo do campo cirúrgico, ele está altamente contaminado. Ok? É lá na sala de expurgo que você vai o quê? Entregar o material. Você nem entra lá dentro, você joga por uma janelinha o material que sai do centro cirúrgico. Você está ali lidando com a cirurgia cheia de sangue, de secreção. É material sujo, contaminado. Ele sai direto para o expurgo. Lá no expurgo, quem está lá vai fazer a lavagem, lava tintim por tintim, com detergente, esfrega com a escovinha. Lembra daquele preparo? Esfregou com a escovinha, põe para secar, depois coloca no aldeído, enfim, faz aquele babado todinho e ainda leva para onde? Depois de sequinho? Aí vai para o setor de autoclave, que é o central de material. Então, sim, pessoal, o material, ele começa a ser realizado a desinfecção. Eu estou falando de desinfecção. Não estou falando de quê? De esterilização. Viu aí a pegada? Eu estou desinfetando. Então, eu não vou desinfetar na sala de preparo, porque o preparo é aonde eu vou já colocar para construir uma nova demanda. Então, ele está sujo, ele está contaminado. Questão B, questão 5, resposta B, é onde você vai jogar o material que está contaminado para ser desinfetado. Gabarito da sua questão aí, letra B. Entendido? Entendido, pessoal? Entendi, professora, e valeu. Valeu, Chu. Se tivesse aqui esterilização, poderia ser na sala de preparo, tá certo? Material que já está preparado para esterilização é porque ele já foi desinfetado. Tá bom? Aí, mais uma pegadinha do malandro. Bora para 6. A antisepsia da pele do paciente antes da cirurgia tem como objetivo principal. Bora lá. A. Evitar o ressecamento da pele. Viu? Porque o álcool, o material todo, a clorexidina, ele é altamente hidratante, né? Pelo amor de Deus. Questão errada. De cara. De cara com erro. B. Diminuir o tempo de cirurgia. A antisepsia diminui, gente, o tempo de cirurgia do paciente? Não tem nada a ver uma coisa com as calças, né? Questão errada. C. Reduzir a carga microbiana da pele. Sim. Eu botei a C. Aqui não tem nem como dizer que vocês erraram. Pelo amor de Deus, né, gente? Tá correta. Sim. Ficou com medo, hein? Facilitar a visualização da incisão. Ela poderia até facilitar a visualização da incisão também. Mas o principal objetivo dele é reduzir a carga microbiana, tá? Facilita a visualização, por quê? Porque você reduziu a carga microbiana. E sim, facilita. Quando você vai, inclusive, puncionar um paciente, coloca álcool ou clorexidina, visualiza melhor a condição da veia do paciente, ok? Nesse caso aqui, eu estou falando do principal objetivo, tá? 7. O que é considerado comportamento inadequado no centro cirúrgico? Falar em voz baixa com a equipe é inadequado? É errado falar baixinho? Olha essa. Eu acho que falar já é errado.
Ixi, é mudo, é? Tem que ser cirúrgico? Que diacho de comunicação é essa que você está dizendo? Calma, irmã. Calma que a gente precisa Professora, eu conversar. chutei também. Eu botei o D. O D. Não tenho certeza não. Pronto. É inadequado higienizar as mãos frequentemente, né? O seu Eu conhecimento. chutei. Beleza. Chutou no demais. Né? A. Falar em voz baixa com a equipe. B. Manusear materiais estéreis com luva de procedimento. C. Manter silêncio e concentração durante a cirurgia. Pelo amor de Deus, né, gente? Oxe, é claro que você tem que manter silêncio, né? Então, isso aqui não é inadequado. D. Higienizar as mãos frequentemente. Vamos lá. Questão 7. O que é que vocês acham? Tic-tac, tic-tac. Cadê? Eu marquei a D também. A D. Chega, mulher. É a B, viu? É a B? É a B. É o quê, professora? Não, isso é grave, pega ponto. Uhul! Gente, isso aqui eu conversei com vocês anteriormente que não era inadequado, inclusive eu poderia até fazer, só que eu não estava manuseando material estéril com luvas de procedimento. Eu estava auxiliando, né, ao manuseio dos materiais estéreis. Eu não estava pegando nos materiais estéreis, eu estava abrindo o material estéreo. Nesse caso, eu estou pegando no material estéreo com luva, gente. Você pode pegar? Claro que não. Juliana, não acredito. Passada. E sim, você deve higienizar as mãos frequentemente. Higienizar as mãos é o quê, gente? Lavar. Vocês pensaram que era o quê? Jogar álcool? Não. Higienizar as mãos é lavar as mãos. Se eu estivesse falando antisepsia das mãos frequentemente, aí é chato, porque eu estou tacando álcool nas minhas mãos constantemente. Não tem necessidade. Nesse caso, eu não estou auxiliando a utilização de materiais estéreis, não estou conduzindo, tá? Eu estou pegando, manuseando diretamente o material estéril com a luva de procedimento. Nesse caso, eu estou errada. É um procedimento inadequado. Inadequado não, intransigente. Erradíssimo, podre. Ok? Mais uma pegadinha do malandro. Passar com vocês, hein? Mas vamos lá, depois vocês vão me dar a contabilidade. 8. Em relação ao campo estéreo, olha aí, mais uma questão de esterilização, campo estéreo aí. O técnico de enfermagem deve A. Tocar em qualquer parte com luvas limpas. Olha aí, luvas limpas é a mesma coisa de luva estéreo? Não. Não, então eu não posso, não é isso? B. Manter a parte frontal do tronco e braços acima da cintura estéreis. Eu marquei a B. Marcou a B. Vamos ver se essa B tá certa. Vou deixar ela aí, né? Manter a parte frontal do tronco. Tem a parte frontal do tronco, né? É essa parte mais adiante. Não é isso? Bora, cadê o povo? Marquei a B também. Vamos ver. C. Sentar-se com avental cirúrgico estéreo. Eu já vi tanta gente no Grey's Anatomy fazendo cirurgia sentada. Nas novelas também. Não pode sentar, não, coitado do médico. Será que não pode? Não, né? Pra que danado ele vai sentar em cima do avental, gente? Tem necessidade. D. Tocar no campo estéreo apenas com as mãos nuas? Não, obviamente, questão B está correta, viu? Gabarito, letra B. Muito bem.
Toda essa parte da cintura para cima, ela tem que estar acima, né, do nível de contaminação. Então, quando você calça as luvas, mãos para cima, as mãos ao alto, lembra? Mas não precisa ser, ó, acima da cabeça, frontalmente, tá? Para que você não encoste sobre o seu corpo, tá bom? Beleza, tão bem aí, muito bem. 9. Durante o transporte do paciente para o centro cirúrgico, o técnico de enfermagem deve garantir. Você está transportando o paciente, tá certo? Transporte. Jejum completo de 2 horas. B. Identificação correta do paciente e o procedimento. C. Que o paciente esteja usando roupas comuns. E D. Que o acompanhante entre na sala de cirurgia. E aí, qual é a questão? Eu marquei a letra B. Todo mundo concorda ou tem alguém que discorde? Eu adoro fazer uma rebelião. A B também, professora. Eu marquei a letra B também. É, letra B também, professora. E o jejum completo de 2 horas, ninguém vai observar, não? Não. Não vai perguntar, não? Mas não tem jejum de, sei lá, 3 horas, 6 horas? Pois Mas é, aí, né? no caso, está falando sobre durante o transporte do paciente, né? Muito bem. Ó, já pensou? Você concorda? Não é o preparo, né? É, muito bem. Olha aí como já estão destrinchando. Muito bem. Agora você já imaginou, você está lá com o paciente, você não identifica o paciente, vira para o lado, vem um maqueiro, leva seu paciente embora, aí você pega o outro. Gente, tem dia que você não consegue ver nem quem é você, imagina quem é o paciente que você está carregando, viu? Então, sim, sempre observar a questão da identificação e, principalmente, qual é a principal questão que tem aqui? Não é nem somente a identificação do paciente em si, mas o procedimento, né, gente, que ele vai fazer. Vocês viram que nós podemos cometer muitas falhas, inclusive na identificação e no procedimento que o mesmo vai fazer. Então, sim, a B é uma garantia que o técnico de enfermagem deve fazer na conduta do transporte, tá? 10. Vamos lá. Após o procedimento, o técnico de enfermagem, né? Agora, que procedimento, né? Deve encaminhar o paciente para a recuperação anestésica com A. Avaliação de nível de consciência e sinais vitais estáveis. B. Equipamentos cirúrgicos utilizados. C. Curativos abertos para verificação médica. D. Alta médica por escrito. E agora? A. Eu marquei A. Letra A. Também. Marquei a A também. Mas é o técnico de enfermagem que encaminha o paciente para recuperação anestésica sem autorização médica, a alta do centro cirúrgico. Não, professora, o médico ele vai conduzir depois que o médico avaliar, liberar. Mas, menina, vocês não estão sendo Aí tá pegada, não, dizendo né? Aí está dizendo que é após o procedimento, né? Da Muito cirurgia. Muito bem. Olha aí. Quantos certos nas pegadinhas simples? Quantos acertos? Eu acertei todas. 10 10. Também, 10 e 10. Já tem gente reclamando. Eu errei 3, professora. Errou 3, as pegadinhas do malandro. Facílimas. Porque eu pensei como Francine. Eu errei a mais. Pensou como eu. Aí errou, foi. Já zerei a prova, né? Já não zerei o... Pelo menos zerou, né? Já imaginou dessas 10 questõezinhas aí, simplerérrima, cai uma, né? Olha, já tem certeza pelo menos de um ponto. Professora. Errou 3. Vamos lá. Na próxima não vai errar nenhuma. Tá bom? Em nome do Pai. Em nome do Pai Jesus Cristo. O Filho. Mas o pior é que na EBSER cai, né? Caiu. Caiu. Prova Muitas passada. questões bem simples, não. Tá certo? Ok? Vou encaminhar mais uma aí, bem simplesinha. Preparadas?
5 só, tá? Então, eu vou dar 5 minutos. Tá bom? Daquelas questões que é a última que você tem que resolver. E pronto, para fechar. Vou mandar agora lá, no grupo. Assim que eu mandar, eu contabilizo os 5 minutos. Foi valendo 5 minutinhos, tá? Nós vamos responder. Deu certo lá, amor? Amor? Voltamos. Professora,
Oi. Eu prefiro nem comentar essas questões, viu? Eu prefiro nem responder. E aí, se eu tiver acertado, eu digo acertei. Se não, se ela não veio falando que eu errei. Mas a gente acabou de estudar, viu? Aí tem a questão do. Pela metade, professora. Ah, ponto. Aí tem a questão do. E outra. Lembrando que quando nós estudamos, a gente não sabe o que vai cair na prova, né? A gente estuda como um todo. E aí a gente vai sinalizando algumas situações, como eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Mas alguém conseguiu responder, pelo menos, aí entender que, assim, pelo menos que respondeu consciente. Vamos dizer que essas questões são da prova. E pelo menos, vamos dizer que eu respondi umas 2 conscientes. Sim. Beleza, vamos lá. Questão 1. Sim, parece simples, mas não é, tá? Qual das alternativas abaixo é uma complicação comum da apendicite aguda? Você tem uma apendicite aguda, a gente já sabe que está se tratando de uma situação, o quê? Que aconteceu de imediato, de repente. E aí ela não foi tratada, então ela vai se caracterizar com algo que possivelmente é crônico. Então, se é crônico, a alternativa já está bem ali, sim, se tratando de uma situação muito comum. E essa é a questão, acho que é a mais fácil, tá? Então, vamos lá. Alternativa A. A pancreatite. Será que seria? B. Perfuração intestinal. C. Hérnia umbilical. Ou D. Esofagite. Do que se trata essa condição? Eu tenho uma complicação de apendicite não tratada. O que é que poderia acontecer com ela? Letra B, professora. Letra B. Por quê? Porque nós vimos, inclusive, que ela pode acontecer na parede intestinal, não é isso? Então, na parede intestinal, ela pode. Obviamente, se ele está com apendicite, não seria pancreatite. Não é isso? A B, ela é muito mais relacionada porque ela está ali com uma região do apêndice causando o quê? Uma hérnia? Uma esofagite? Não, porque o esôfago não tem nada a ver com a apendicite. E a hérnia, muito menos. Então, sim, trata-se de uma perfuração intestinal. Muito bem, gabarito B. Gabarito letra B da questão 1. Bora para a próxima. 2. Qual é o exame de escolha para confirmar a suspeita da colicistite, né, aguda? A. Radiografia de abdômen. B. Tomografia computadorizada. C. Ultrassonografia abdominal. D. Endoscopia digestiva alta. E aí? Eu marquei ultrassonografia abdominal. Tomografia computadorizada. Qual a diferença, hein? Vocês já pararam? Hã? A visualização, a melhor A visualização das pedras. Porém, quando eu estou falando de colecistite, eu estou falando da inflamação total e não das pedras tão somente. Então, é uma suspeita. Se é uma suspeita, eu posso avaliar a nível de ultrassom. Tá certo? Porque a palavra-chave aqui é suspeita. Quando eu tenho algo mais agravante, então eu posso realizar algo a nível de tomografia, até mesmo endoscopia, no sentido que seria endoscopia digestiva baixa, tá? Mas nesse caso é a ultrassonografia abdominal, beleza? Porque eu estou tratando de uma suspeita.
Eita, professora, pelo menos um acertei, eu não disse que eu manifestava? Ai, muito bem, vamos lá. 3. Em relação à hernia inguinal, essa daqui é meio para pegar você no pagode, tá? Você diz, acabei de ver essa aula, não vi isso não, né? Mas vamos lá, para a gente vai entender. Em relação à hernia inguinal, é correto afirmar que A. É mais comum em mulheres. B. É causada apenas por esforço físico. C. A inguinal indireta é mais comum em jovens. D. A direta passa pelo anel inguinal profundo. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Alguma oposição ou ficaram meio realmente não conseguiram entender diante daquilo que nós visualizamos? Eu marquei a D porque eu não acho que é mais, eu acho que é mais comum em homens, não é causada apenas por esforço físico, e aí fiquei na dúvida entre indireta e mais comum em jovem, então eu marquei a D. Muito bem. Eu também, É uma professora, questão marquei a D. relativamente difícil, né? Porque você acabou de ver uma questão, mas em momento nenhum eu falei lá que ela é mais comum em jovens. Não tinha isso. Não existe isso lá. Mas vamos entender aqui os motivos pelas quais nós vamos eliminar as incorretas, tá? Ela é mais comum em mulheres, inclusive em alguns aspectos elas podem ser mais comuns em mulheres, principalmente mulheres porque fazem parte cesariana e tudo mais, mas isso não é uma regra. Então ela não pode ser mais comum em mulheres. É como um todo nessas situações, tá? É causada apenas por esforço físico? Não. Inclusive, cirurgias também podem causar hérnias. Concorda? Mas lembrando que eu estou falando de hérnia inguinal, tá? C. A inguinal indireta é mais comum em jovens? A indireta, lembra que eu falei que é daquela do canal, né? Indireta que acontece no flanco lado direito, na parte superior do abdômen. Lembra? Estacionou ela aí. D. A direta passa pelo anel inguinal profundo. Tem nada a ver. A direta é aonde eu acabei de falar, só que é a parte mais suprarrenal, mais embaixo. Então, é muito mais comum em jovens a inguinal indireta. Não poderia ser causada por esforço físico, você elimina. Não é mais comum, você elimina. E a direta não passa pelo anel inguinal profundo. Eu não falei de anel inguinal profundo em canto nenhum. Porém, a que poderia estar mais correta é que ela acontece mais comum em jovens, porque geralmente os jovens eles têm mais esforço no ato de evacuar, a questão de esforço físico também, tá? A questão da puberdade pode gerar essa transição. Então, nesse caso, a questão mais correta é que ela passa na inguinal direta. Ela é a inguinal indireta e mais comum em jovens, porque a direta não passa pelo anel inguinal profundo. A direta é acima do flanco, lado direito. Entendeu? Então, se observar bem todas as questões e entender-se, você iria eliminar realmente as incorretas. E por mais que você não tivesse certeza que tem nada a ver com jovens, mas era ela a mais correta, porque as outras estariam todas erradas. Então, numa questão de concurso público, independente de você achar que está errado ou não, você vai eliminar sempre as mais erradas, as que não têm nada a ver. Então, é lembrar que a direta ela não passa pelo anel inguinal profundo. Ela também passa pelo anel inguinal, ela passa também pela inguinal direta, porém a nível de flanco inferior. Ok? E aí a gente tem que lembrar de quem? Anatomia.
Questão correta, letra C. É uma etapa essa, não é? E a gente acabou de falar sobre a inguinal indireta, que também ela pode ter a questões de esforços físicos, e a direta não passa pelo canal inguinal, do anel inguinal, porque a parte inguinal ele não é um anel tortuoso, não, né? Ele, pelo contrário, ele é abrupto, ele é exposto, certo? Entendido ou estão chorando? Chorando. Entendido. E chorando. 4. Qual das questões, né, das seguintes é uma indicação absoluta de laparotomia exploradora? Lembra da laparotomia? A gente falou agora recentemente, não foi de laparotomia somente, mas a gente falou inclusive, né, da torococemia, aliás, da torocotomias, né? Enfim, então qual é a indicação absoluta? Por quê? Quando se fala de absoluto, é aquilo que o médico precisa fazer, porque só ela vai dar certo para o paciente, tá? Então, qual seria? No caso de uma dor abdominal crônica, o médico já faria uma laparotomia exploradora. B, abdômen agudo com sinais de peritonite, uma inflamação do peritônio. Apendicite tratada clinicamente, o paciente fez uma apendicite, né? Porém, ela foi tratada e agora vai fazer uma laparotomia do nada. Ou a doença do refluxo gastroesofágico? O que é que vocês acham? Qual seria essa Eu indicação? acho que é a B. A D de dado? A B. B de Abdômen bola? agudo com sinais de peritonite. Isso. Que é a inflamação de quem? Peritônio? Isso. Todos concordam com a colega? Sim, gente. Quando eu observo uma situação de gravidade no paciente, uma dor abdominal crônica não é uma situação de gravidade, porque o médico já chega lá rasgando o abdômen do paciente para fazer uma laparotomia. Então, fora de cogitação. Uma apendicite tratada clinicamente, ela está tratada. Para que danado o médico vai fazer a abertura no abdômen do paciente? Doença do refluxo gastroesofágico, eu tenho uma exploração alta, né? Uma exploração alta não tem nada a ver com a nível de laparotomia exploradora, né? Então, fora de cogitação. Eu tenho um sinal clínico aqui, que é o quê? Sinais de peritonite, de inflamação, de infecção, né? Aguda. Então, nesse caso aqui, corretamente, obviamente, o médico ele vai fazer uma exploração para ver o que está acontecendo, inclusive cirurgicamente, remover, se for o caso, aquilo que está ofertando uma demanda ali de dor para o paciente e de emergência. Então, abdômen agudo com sinais de peritonite. O abdômen agudo, tá, gente? O abdômen também com dores, constipação, agudo, que ele significa também abaulado, tá? É o abdômen globoso e com sinais de peritonite, que é inflamação. Então, nesse caso, é feito a laparotomia exploradora, tá bom? Questão 5. Na obstrução intestinal alta, quando eu falo de alta, né, ó, mais precoce é o sintoma, né? No caso, mais precoce é eu tenho uma obstrução intestinal alta, a nível elevado. O que é que acontece a nível de sintoma? A. Constipação. B. Distensão abdominal acentuada. C. Náuseas e vômitos. D. Eliminação de sangue pelas fezes. Essa é uma pegadinha aí que pode realmente acontecer com vocês. E aí, gabarito? Botei a A. Letra A.
Eu botei a, porque assim, foi na lógica de ser na obstrução, mas eu não sei se é realmente a. Enfim, foi nisso aí. Eu Alguém coloquei colocou a A, D? você, um sintoma precoce. Por ser um sintoma precoce, é o primeiro a aparecer. Eu acredito que seja constipação. Alguém colocou a D? D de dado? Alguém colocou Eu, a B? professora, chutei. Coloquei a D, chutei. Alguém colocou a C? Pensando em precoce, eu fiquei assim, entre náuseas e Eu vômitos coloquei a D. e constipação, mas aí eu fiquei na náusea e vômito porque ele fala precoce. Posso estar errado. Eu acho que a distensão já vai estar. Não é mais precoce e a eliminação de sangue das fezes também não seria mais precoce. Então eu fiquei com a C. Tá bem divergente, Eu né? acho- Assim. Eu acho que a A se torna tão, tipo, na obstrução intestinal alta. Porque daí a constipação praticamente se torna normal, né? Do primeiro sintoma, né? Eu acho, né? A constipação seria. Eu acho que é a D. Certo. Também acho que a D, coloquei essa. Pronto. Quando você tem uma obstrução intestinal alta, significa que eu estou falando do estômago para cima, não do estômago, tá? Eu estou falando aonde? Do esôfago para cima. O que acontece de sinais clínicos quando você tem uma obstrução? Uma alimentação que fez mal, algo que você comeu em demasiado e que está obstruído e você está sem condições até de respirar. Qual é o primeiro sinal clínico que acontece? Para mim, a náusea e o vômito. Náusea e vômitos. Gabarito letra C. Pode botar a prova que eu já estou pronta. Gabarito letra C por quê? Porque eu estou falando da condução alta, tá certo? Eu estou ali obstruindo a questão, né? Aliás, a parte de baixo, mas, porém, é o intestino alto, a parte alta, tá? E aí, o sintoma precoce não quer dizer que as outras coisas não vão acontecer, mas muito mais provável você ter a náuseas e vômitos, tá lá naquelas questões onde eu li, inclusive, nas sinais e sintomas clínicos de obstrução intestinal, que eu falei, inclusive, de Bolsonaro. Bolsonaro vomitou, Bolsonaro teve uma alucinação, desmaiou, e depois é que ele teve a constipação, foi o diagnóstico lá, abdômen globoso, e aí foi feita cirurgia, porque o caso dele era mais específico. Mas a primeira coisa que você vai observar no paciente a nível de, quando fala de obstrução intestinal a nível de alta, você lembra primeiramente que ele vai apresentar precocemente as náuseas e o vômito, tá? Então ele vai vomitar. Por quê? Porque está constipado, está cheio, então ele não vai conseguir ser absorvido, ele vai eliminar por cima e por isso vai ficar constipado. Mas primeiramente ele vai vomitar. OK? Professora, por pena, eu acertei uma. Uma. Meu Deus, Ah, essa Jesus. Marília é engraçada, viu? É, professor, é grave, pega ponto. Uhum. Eu acertei uma. E essa ainda são as das fáceis, tá? Meu Deus. Porque as difíceis eu vou mandar para vocês com tempinho estudarem e aí nós vamos corrigir, né, que são aquelas mais construídas, tá bom? Mas para treinamento ali a gente já deu uma boa pincelada hoje para lembrar que cirúrgica, clínica cirúrgica cai muito e também as construções aí de centro cirúrgico. E vamos avante respondendo questões cada vez mais ampliadas, mais demoradas e mais longas. Tá bom? OK, pessoal? Vou encerrando por aqui, que tem gente chorando e tem gente feliz, e mesmo que chorou, está feliz porque também acertou uma boa demanda, né? Não chore, Marília. Tá? Ou então entrou para dizer um feliz feriado, um bom feriado. Amanhã é feriado. A gente não construiu o cronograma pensando em amanhã. Aqueles que não forem viajar, aproveita para revisar. Temos muito conteúdos lá, tá certo? Então dá uma revisada, faz as suas anotações, pesquisa, usa demanda
e descansa. Aproveita também esse feriadão aí, tá certo? Eu vou estar com minha família aqui, mas aquilo que eu puder resolver, a gente consegue ali também atender os nossos alunos, inclusive no grupo. Lembrando que as inscrições, né, ainda vão até hoje, né, até meia-noite, é isso? E o pagamento é até amanhã, para quem não fez, tá? E bom final de semana, bom feriadão para vocês. Estudem. O processo é esse: estudar, errar, depois melhorar para chegar lá no final com uma nota ali maravilhosa. Quero dar aqui os parabéns para todos os nossos alunos que fizeram a EBSER. Eu acredito que quem fez a EBSER saiu com o nome lá bem bonitinho, aprovado, né? Acertaram muitas questões, aí saiu aprovado, 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 mas não foi classificada ainda. Calma, tudo no seu tempo. Aprovação não é classificação, mas significa que você está no caminho certo. Você acertou aí uma boa porcentagem da prova e você tem um nome bonito na frente. Tem gente que nem o nome saiu na lista e o seu tá lá aprovadinho, bonitinho. Você construiu o seu valor. Alunos que não estão nem na metade do curso conseguiram ser aprovados numa prova a nível nacional com o nomezinho bonitinho lá. Homem, imagine se você terminar estudando, trabalhando aí mais um ano para fazer uma prova a nível de EBSER, de repente em algum outro estado que você tem interesse. Eu tenho certeza que você vai passar, eu tenho certeza que você vai acertar de 50 para cima e vai ser aprovado em nome de Jesus. Por enquanto, que venha CESAP, que venha nosso preparatório, e estuda, que eu tenho certeza que você vai conseguir o seu ponto alto, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. A aula Boa gravada já já noite. ficará liberada, tá? Beijos. Foi ótimo o estágio hoje, viu, Ana Cristina? Beijo, Perdesse. professora, obrigada. Eu já tô ansiosa. Vou sofrer porque não é amanhã, mas semana que vem estamos Vai lá. dar certo, vai ficar o dia todo lá, se Deus quiser, viu? Se Deus Beijo, quiser. beijo, Tchau, beijo. tchau, Fiquem gente. com Boa Deus, noite. meninas. Tchau.